MMC. Como é que a gente faz para descobrir o MMC? MMC é o mínimo múltiplo comum. Como assim? Eu coloquei aqui dois números, 3 e 4, fiz os múltiplos dele, né? Então, ó, de 3, 6, 9, 12, etc. Vai aumentando de 3 em 3. Do 4, a mesma coisa. 4, 8, 12, vai aumentando de 4 em 4. Então, esses são os múltiplos de 3 e 4. Agora, qual número é o menor, que se repete tanto na sequência do 3 quanto na sequência do 4? É o 12. Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Então, o MMC de 3 e de 4 é 12. Tá vendo que depois vão ter outros números que se repetem? Por exemplo, o 24. Também é um múltiplo de 3 e 4. Só que não é o mínimo múltiplo comum, ou seja, mínimo, o menor. Então, é 12, ok? Agora, vamos ver como a gente descobre com números maiores, que não tem como a gente ficar fazendo a sequência inteira. Por exemplo, qual seria o MMC de 12 e de 18, por exemplo? Não tem como a gente ficar fazendo toda essa sequência, a gente vai perder muito tempo. Então, ó, uma maneira mais rápida para a gente encontrar isso aqui. A gente pega esses dois números, da forma que eu coloquei aqui, 12, é uma barrinha de separação, o outro número 18 faz esse tracinho. E aí, a gente vai começar a dividir esses números por números primos. Números primos são números que só dividem por um e por ele mesmo, por exemplo, que são números primos. Vou colocar aqui do lado para vocês entenderem. Por exemplo, o 3 é um número primo, porque só pode dividir por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 7 é um número primo. O 2 é um número primo. Ou seja, são números que só é possível dividir por ele e por 1, ok? Então, isso aqui são números primos. Sabendo disso, a gente vai começar a divisão aqui. A gente sempre começa pelos menores números. Por exemplo, a gente normalmente sempre começa por 2 e por 3, tá? Então, vamos lá. Aqui dá para dividir por 2. Ó, 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Ainda dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. O 9 não tem como dividir por 2, então a gente só repete. Aqui, agora, não dá mais para dividir por 2, então a gente vai para o próximo número primo, que seria o 3. 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3, 3. Ainda dá para dividir por 3. 1, a gente repete, tá? 3 dividido por 3, 1. Quando a conta chega em 1 e 1 aqui, significa que acabou. E aí, a gente vai multiplicar todos esses valores que estão aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, 36 é o MMC de 12 e 18. Vou colocar aqui, ó, MMC de 12 e 18 é 36. Então, é dessa forma aqui que você encontra o MMC.